Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Terapeuta Jandiara Hitzman, psicóloga, e a gente está trazendo uma novidade aqui para a saúde pública de Macaé, a espiritualidade e a religiosidade na saúde integral do paciente. Nós estamos aqui hoje mais uma vez aqui com o NAER, né, falando um pouquinho mais sobre o NAER, Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa, que não é religião, é uma assistência ao paciente na sua subjetividade. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito importante, a doutora Maiara Rezende. Estou muito grata por ela ter aceitado o meu convite no dia que a Júlia, né, a sua secretária, me ligou. Eu não acreditei, eu tinha sonhado com podcast naquela noite. E eu falei assim, meu Deus, quem será o próximo entrevistado? Todos os que eu tinha mantido contato estavam doentes, enfim. Então hoje chegou o nosso dia, a doutora Maiara de Souza Machado Rezende Tebaldi, secretária municipal adjunta de alta e média complexidade, formada em medicina, especializada em medicina do trabalho, terapia intensiva, urgência e emergência e cursando reumatologia, e ainda encontra tempo para cursar reumatologia. Como diz o meu marido, as mulheres vão dominar o mundo. Então, a secretária municipal adjunta de alta e média complexidade é responsável pelas unidades de emergência e emergências, que são 11. HPM, Hospital Público de Macaé, Hospital Público de Macaé na Serra, não sei se é assim que se fala, Unidade Mista do Sana, Unidade Mista de Córrego do Ouro, Resgate e Emoção 192, Pronto Socorro Municipal em Bitiba, Pronto Socorro Aeroporto, uau! UPA Barra, UPA Lagormar, Serviço Municipal de Hemoterapia, SVO e IML. Nossa, é muita coisa para uma jovem, doutora Maiara. Eu queria fazer aqui uma introdução breve do nosso podcast. Eu sou estudante de pós em espiritualidade lá com o pessoal da Federal de Juiz de Fora, com o Alexander Moreira, e eu estou me formando esse mês. E todo o material que eu trago aqui para o podcast são todas baseado em ciência, né? Então a gente está caminhando junto aqui com vocês, com o NAE. Eu sou voluntária do NAE, mas também sou psicóloga, atendo na clínica aqui nos Cavaleiros, terapeuta também em saúde, né, na família. E, enfim, vamos lá. Apoio espiritual no sistema de saúde. Olha que coisa interessante. Diz assim, a incorporação do cuidado, da atenção espiritual nas práticas em saúde e de forma institucionalizada nos sistemas é uma construção que vem buscando seu lugar, chegando de múltiplas formas com resultados desejados e necessários. Vou abrir um parênteses aqui, a gente estava terça-feira lá na UFRJ, lá com a Cássia, na Educação Continuada, e eu batendo um papo com Cíntia Lozada, né? E ela falou que ela foi no congresso de psicologia hospitalar e ela se encantou, né? Ou seja, ela se surpreendeu ao ver que o congresso não mencionou nada de saúde e espiritualidade. E isso é um tema que eu já estudo há muito tempo. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás foi criado o NUPES, né, que é um núcleo de pesquisa em saúde e espiritualidade com o pessoal lá de Juiz de Fora, e agora ele está vindo forte. E ela diz o seguinte, uau, o HPM já está na frente. E ela foi nesse congresso de psicologia hospitalar lá no Rio, né? E aí eu me lembro mais uma vez, quando eu de palhacinha estava lá nos corredores lá da Santa, encontrei com a nossa amiga aqui, Cris, e eu sempre fui doutora Foguetinha, né? Hoje não tô tanto mais, mas enfim, falei assim, Cris,
vamos fazer um congresso de saúde e espiritualidade aqui, é algo que está bombando já aí fora, né? Vamos trazer. E ela prontamente acolheu. E aí a gente fez há 5 anos atrás o primeiro congresso de saúde e espiritualidade lá no HPM. Foi algo simples, mas foi algo muito legal. Teve um número muito expressivo de pessoas. Eu trouxe uma amiga dos Estados Unidos e tem a professora Cássia, que ela vem com toda a pesquisa científica. Tem o Dr. Sérgio Catão, que hoje ele está morando em Macaé. Ele traz toda a sua experiência lá do INTO, né? Ele é fisiatra, não é isso? Isso. E aí, esse ano, de repente, as coisas fluem. A gente não sabe, assim, tudo é providência divina, né? Eu conheço a Mayara desde pequenininha, a gente tem, sim, uma proximidade, mas a gente nunca conversou nada a respeito. As coisas estão fluindo, né, Cris? A gente estava até comentando, assim, de uma forma bem leve, bem fluida, e fazendo o nosso papel e deixando que a providência divina, né, faça. E aí tudo acontece nesse ano, né? E que aí a Cris liga e fala assim, não, vamos implementar o NAER, né? E as coisas começam a fluir, né? E eu fico muito feliz porque você está de parabéns pelo seu trabalho, você e o Elbert, né? A gente vê o quanto Macaé já está com outra cara, construção para tudo quanto é lado, né? E a gente está muito feliz com esse governo, muito feliz mesmo, né? E a gente está aqui, eu como voluntária, né? Cris como funcionária, a gente está aqui para realmente para somar, para fazer a diferença na saúde, que é algo que me encanta muito, a saúde mental. Então vamos fazer um breve trajeto do mais objetivo possível, identificando maneiras de realizar a incorporação na prática. É o que o NAER, né, agora está fazendo. Algumas já evidentes e aceitas, outras como insights e como proposta. Já vou terminar, mas é uma introdução muito bacana, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Esse livro é da minha pós em espiritualidade. Nada é tão desconhecido, nada é tão conhecido, nada é tão óbvio, trazendo sempre a dimensão do mistério que está no cerne da espiritualidade. E a gente sabe que a espiritualidade, isso vem já dentro da gente, essa questão, né, dessa transcendência, de acreditar em algo maior, desde os primórdios da humanidade, os chás, né, Mayara, como lá na roça a gente sempre viu, a oração, a reza, e eu cresci nesse meio de mistério, isso sempre muito me encantou, né? E a professora Rita, que eu vou trazer ela aqui agora, ela até me colocou nesse caminho lá na UFRJ, ela viu, porque eu também sou formada em teologia, a minha ligação, o meu amor sobre as coisas da espiritualidade. E aí eu descubro que a ciência está pesquisando isso, porque eu falava assim, gente, isso promove saúde, mas como a gente vai falar isso para as pessoas, né, levando escritura sagrada? Não, hoje a ciência comprova, não é só uma história, mas é uma comprovação científica, né? Embora a Organização Mundial de Saúde, a OMS, não tenha modificado ainda a definição oficial de saúde, em muitos documentos oficiais encontra-se o termo espiritual entre os fatores que possam interagir em sua promoção. Em 1971, em um documento da Conferência da Casa Branca sobre o envelhecimento, foi adotado oficialmente o termo bem-estar espiritual. Eu sempre digo aqui que a gente é mente, corpo e espírito. Precisamos trabalhar o corpo, porque a atividade física promove analgesia, ela promove uma boa cognição, ela desperta o ser para a vida, né? A gente precisa trabalhar a nossa mente na terapia, é bom que faça, e a gente precisa também trabalhar o espírito. Nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito, né? Então, bem-estar espiritual, mostrando ser necessário considerar, né, a espiritualidade, esse viés do ser humano
entre os indicadores de qualidade de vida. A gente vai aos leitos e a gente tenta descobrir, até mesmo um paciente ateu, vamos dizer, seu José, e a gente descobre, né, que ele não tem religião. Mas, seu José, o que te traz força para viver? Né? O que te traz ânimo de vida? Né? O senhor tem algum animalzinho de estimação? Você tem alguém lá fora que o senhor gostaria de estar aqui, trazendo aqui para dentro para você conversar? A gente busca, se dentro do ser do paciente, qual é aquela crença que ele carrega, né, que traz força para ele poder lidar com aquele desafio ali dentro do hospital. Então a gente não leva a religião, a gente busca do paciente, resgata nele toda essa força dentro da sua alma para que ele possa se recuperar mais rápido e o próprio hospital ter, né, pacientes, né, fluindo, entrando e saindo com facilidade, né? Lembrei aqui da nossa amiga que disse que ela fez uma prece, né, uma oração, e o paciente, acho que no outro dia, né, ele já estava em casa, né? Então, resgatando o que a gente viu lá na UFRJ. Então, para terminar, deve-se notar que o termo espiritualidade pode ser entendido como a necessidade de significado. Olha aí, para um paciente ateu, né? De propósito, de realização que caracterizam a vida humana, né? A esperança e a vontade de viver, né? As convicções, eventualmente a fé em uma crença religiosa, né? Talvez também. Portanto, como está sendo trazido de maneira clara neste tratado, espiritualidade não coincide necessariamente com religiosidade, que pode nem estar presente, mas a religiosidade também, ela promove essa espiritualidade. Eu quero passar aqui para Maiara, eu já até apresentei ela, né? Mas eu gostaria de ouvir dela algumas ideias, se existem alguns projetos com relação ao NAE. Dá a palavra para ela, que eu me engasguei aqui, agora eu vou tomar água. Estou aqui penetrada nas suas palavras. É importante a gente ouvir, né, Jandiara, um pouquinho sobre tudo que vem sido realizado lá no hospital, e não só no hospital, né, Cris? A gente está estendendo muito para a rede da alta e média complexidade. Exato. A Cris é uma parceira, conheci lá no HPM, nessa gestão. O HPM, ele foi e é um grande desafio, né, para todo mundo que se aventura lá dentro. É um universo muito grande, com um leque de oportunidades e desafios que às vezes a gente tem que parar para pensar e refletir por onde seguir. E eu tô numa semana dessa. A gente começa, enquanto gestor, a se ressignificar. E a gente começa a ter que olhar realmente para dentro e entender o que nos move para assumir desafios como esses. E essa semana, acho que essa semana eu tinha que vir mesmo, sabe, Jandiara? Maiara, puxa um pouquinho o microfone pra você ficar. Eu acho que essa era a semana. Isso, show. A gente tinha combinado anteriormente de vir. Melhorou. Melhorou? Uhum. A gente tinha combinado umas 2 ou 3 semanas, né, atrás, mas eu passei por um procedimento cirúrgico, acho que Cris me viu do jeito que eu tava, eu fiquei muito lá mal, corredor, não conseguia falar. Mas eu acredito que tudo tem um tempo, né, e o tempo era hoje, eu tinha que vir hoje. Numa semana realmente que Deus tem tocado muito no meu coração, tem resgatado muito em mim o que me move, o que me fez encarar esses desafios. Não só encarar esses desafios, mas o que me fez me tornar uma profissional da saúde. O que me direcionou para isso. E a gente começa a entender, Jandiara e Cris, um pouquinho da nossa missão aqui na Terra, né? E o porquê Deus escolheu aquela pessoa para estar naquele local. E esse é um momento que a gente precisa pegar e
e realmente vestir aquela capa e encarar tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos pra gente realizar. Não é fácil fazer gestão pública. Não é fácil a gente encarar uma gestão de 11 unidades de urgência e emergência. Quando o Jandiara começou a listar aqui todas as unidades a qual eu sou responsável, eu confesso que, meu Deus, caramba, realmente, como que a gente dá conta, né? Porque a gente vive no automático. Eu tenho hoje, agora, saindo do hospital, as meninas falando, ué, você volta? Eu falei, sim, eu tô indo, mas eu volto hoje ainda. A gente tem hora para sair de casa, mas a gente não tem hora para voltar. Então, a gente abre mão de muita coisa por desafios como esses. E desde que eu assumi a secretaria, eu me comprometi com a saúde pública, eu me encantei, eu me apaixonei. E eu entendi que essa é a missão da minha vida. Mas, com todos os desafios inerentes ao cargo, à função, à missão, a gente entende que é dom, é propósito. E eu entendi tudo isso como o propósito da minha vida. E a gente que vem de família de fé, muito voltado para a espiritualidade, a gente tende sempre a levar para o lado espiritual e extrair o que Deus quer da gente. Essa semana eu pude lembrar de passagens espirituais que eu vivi na minha adolescência, na minha primeira fase adulta, em que Deus colocava claramente no meu coração o rumo da minha vida. E às vezes a gente na adolescência ou na fase adulta, assim, na primeira fase ali, a gente não entende, a gente não tem noção, perspectiva nenhuma do que vai encarar, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser ginecologista obstetra. Minha mãe fala que eu com 5 anos de idade, eu falava que eu queria colocar bebê para fora da barriga. E minha vida caminhou para um rumo completamente diferente, que é a gestão. E isso veio muito cedo para mim. Quando eu me formei, com meus 24 anos, eu voltei para Macaé e de imediato eu assumi a direção da UPA, da Barra. Eu fiquei completamente assustada porque eu com 24 para 25 anos não tinha dimensão do que era ser gestora de uma unidade de saúde. Eu me achava muito pequena, muito sem preparo para assumir aquilo. Mas hoje eu entendo que era a trajetória que eu tinha que passar para hoje assumir e ter condições de estar à frente de uma secretaria com 11 unidades de urgência e emergência. Eu sou demandada o tempo todo. Não paro o feriado. As unidades são de urgência e emergência. Elas funcionam 24 horas. Elas não fecham nunca. Hoje o HPM é um hospital com 19 especialidades. É um hospital de trauma, é um hospital de referência não só para Macaé, mas para municípios vizinhos. A gente tem em torno de, Júlia me corrige se eu estiver errada, 4.000 funcionários a qual eu sou responsável. Então é muita coisa para gerir. O primeiro ano foi um ano de apagar incêndio. Um ano em que a gente não conseguia projetar muita coisa nova. A gente realmente tinha que consertar, readequar, arrumar a casa, né? E hoje a gente começa a construir. E isso é muito bom. A gente tem estado muito feliz com tudo que tem acontecido na gestão. Quando o Jandiara fala que esse ano as coisas começaram a fluir, é porque o primeiro ano, no ano passado, realmente foi esse, de arrumar a casa. E esse ano é de construção, do novo, para a história mesmo da saúde de Macaé. A gente conseguiu montar uma equipe muito técnica, muito empenhada e que está muito entusiasmada com o novo para a unidade, né, Cris? Então, a presença do Naer trouxe essa humanização para dentro do hospital. Quando a Cris me apresentou o projeto junto com o Catão, eu conheci o Catão no ano passado lá no Hospital da Serra, no Hospital de Trapiche. E um homem de muita paz, de muita luz, sabe? Quando a gente se conheceu, a gente conversou rapidamente no corredor sobre o projeto do Naé e eu falei, Catão, eu quero sentar com você, a gente precisa conversar sobre isso e implantar realmente, né, de fato isso no hospital. A gente precisa trazer isso para as pessoas, não só para os pacientes, mas para os acompanhantes. A gente é ser humano, a gente sabe como é ter um familiar doente, um familiar numa fase terminal ou um familiar para passar por uma cirurgia. Imagina seu familiar chegando politraumatizado no hospital.
E a gente, enquanto profissional de saúde, responsáveis por hospitais, unidades de urgência e emergência, a gente tem que ter essa sensibilidade com o próximo. A gente não trata só doença, a gente não trata só uma urgência. A gente tem que promover também esse ambiente humanizado para os nossos pacientes e para os nossos acompanhantes que ali estão. Então, quando eles trouxeram esse projeto do NAER, eu fiquei muito apaixonada. Porque eu comecei a reviver esses fatos da minha vida, comecei a reviver o porquê que Deus me trouxe. E qual era o meu papel ali dentro? Sabe, Cris? Às vezes a gente não conversa muito porque a correria é muito grande. Mas Verdade. Quando eu vou pra casa... Ontem foi um dia desses, à noite eu tava de plantão. E aí eu tava reorganizando ali as ideias e pensando muito em tudo que tem acontecido na gestão, os avanços, os entraves, e aonde agir, quais são as estratégias, as metas de curto, médio e longo prazo. A gente começa a pedir direcionamento a Deus em todos os detalhes. Então essa é a fé, é o que a gente busca até na gestão, né? E aí eu comecei a entender, e quando vocês trouxeram o NAER para me apresentar, qual era a missão? O que a gente tinha que mudar dentro do hospital? Por onde a gente tinha que começar a humanizar um hospital daquele tamanho, com tantas equipes, com tantos setores? Um hospital que é referência para tantas especialidades. A gente tem pediatria, a gente tem maternidade, a gente tem todos os tipos de cirurgia, a gente tem CTIs, a gente tem tanta coisa dentro do hospital. E por onde a gente começa? A gente começa com o núcleo, a gente começa com uma equipe, né? E uma equipe empenhada, uma equipe capacitada. E assim a gente fez. Começamos reuniões, se reunir lá na minha sala, na direção, né, Cris? Foi, o café, lembra? Muito devagarinho, bem recebido a gente naquele foi dia. ali e hoje o NAER foi implantado. E tá assim, tá sendo maravilhoso. A gente vê essa melhoria, a gente sente. Eu, até na inauguração do Prontoped eu falei sobre isso e eu lembrei agora. Um dia antes da inauguração do Prontoped, eu fiquei até tarde lá no Politrauma, que a gente também estava terminando de arrumar para inaugurar. E aí era uma quinta-feira à noite, por volta de 10, 11 da noite, tava eu com o Luiz Porto, que é um querido também. Um ser humano de muita luz. E ele, assim, me orienta muito espiritualmente. Ele é um cara fantástico. E aí, ali naquele momento, ele falou pra mim: Maiara, eu preciso te falar uma coisa. Eu estou impressionado com a mudança, não na mudança da parte técnica que tá aí pra gente ver, e mudança de organização, de fluxo, das melhorias que a gente consegue identificar, mas na mudança do clima do hospital. A gente sente um clima leve. Hoje as pessoas estão felizes trabalhando. A gente vê o acolhimento do paciente quando chega, o acolhimento de um familiar. Eu estou vindo agora do hospital de uma reunião muito importante, que é para a implementação do NAF, que é o Núcleo de Acolhimento Familiar. Mais um programa incrível que a gente vai ter dentro do hospital, onde a gente vai ter psicólogo, psiquiatra, a gente vai ter assistente social, a gente vai ter um funcionário administrativo para fazer ali o primeiro acolhimento daquela família que chega. Sabe? Que a gente sabe como uma família chega perdida, desorientada, para onde vai, e a gente já vai ter uma equipe para isso ali. Então a gente tem pensado em cada detalhe no hospital. E a gente tem levado isso também para as unidades. A gente tem muito que avançar, sabe, Jandiara? Mas eu acredito que dessa forma, pensando dessa maneira, a gente vai, de fato, conseguir trazer um ambiente muito mais humanizado. Extrair mesmo a fé. A gente sabe, eu sou médica, mas a gente sabe perfeitamente, cientificamente, do poder da fé. Na cura, na reabilitação. Então, a gente trazer isso para os nossos pacientes, para os nossos acompanhantes, para os nossos familiares. A gente sabe do ganho de saúde, de cura que a gente vai ter dentro do hospital. Bacana. Muito bom ouvir você, Maiara. Maiara, você está hoje com que idade? 33 anos, Jandiara. 33, a idade de Cristo. Você se formou aos 24? 24 anos. Uhum. Aonde você estudou? Gama Filho. Na Gama Filho, no Rio. Bacana. Me conta um pouquinho o início da sua gestão.
Foi ano passado, não é isso? Foi, eu assumi o HPM em abril do ano passado. Você tinha 32 anos. 32 anos. E um mês depois, em maio... maio. Eu assumi... Essa aqui, minha filha, sabe tudo da minha vida. No mês seguinte, eu fui convidada para assumir a secretaria. Confesso que foi um susto na minha vida. Eu já tentei recuar para aceitar a direção da HPM, confesso, porque eu não queria e eu estava muito feliz com a gerência das unidades de urgência e emergência. Antes de assumir o HPM, eu cuidava de todas as unidades, menos o HPM. E aí veio o grande desafio do HPM, né? Que era, nossa, o HPM, meu Deus do céu, o HPM. E eu me achei incapaz naquele momento de aceitar e demorei quase um mês para dar a resposta. A primeira resposta foi não, e aí não desistiram. E hoje eu agradeço, porque mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, de agir, me mudou como profissional, como ser humano, como mãe, como filha. Mudou a minha vida. O HPM e as unidades de urgência e emergência transformaram realmente o rumo da minha história. E hoje eu não vejo a minha vida de outra forma que não seja na gestão pública. O Elbert até fala isso pra mim, Mayara, é difícil pensar em você de novo no consultório, você de novo... Eu falei, realmente, é complicado pensar porque... Pode fazer tantas coisas assim, ficar só no consultório não vai rolar. Não, é porque a cabeça pensa gestão agora, sim, né? Muitas frentes. São muitas frentes, dá vontade de fazer, de criar, de construir, enfim, é bom. É um complicado bom, né? E aí, no mês seguinte, veio o convite da secretaria, que aí já envolvia as unidades. Quando veio o convite da secretaria, claro que vem o peso da responsabilidade de ser um secretário do município, né? Mas as unidades já era algo que eu já estava à frente anteriormente. E eu estava vivendo há um mês o desafio de entender o HPM. O HPM é muito complexo. Então eu estava muito dedicado ao HPM, entender HPM. E aí veio o desafio de ser secretária. Inicialmente eu precisei parar e pensar na equipe. A equipe assim para caminhar comigo e fazer a gestão acontecer. Então eu fiz questão de trazer pessoas muito técnicas para compor essa equipe, jurídico, administrativo, coordenação médica, pessoas de muita confiança, assim, muito capacitada tecnicamente para a gente entender juntos o caminho a seguir e as mudanças que precisavam ser feitas. Pessoas firmes também para a gente fazer mudanças, porque a gente encontrou muita resistência. Mas, graças a Deus, as coisas fluíram, não foram fáceis. Tenho vivido, né, um ano e meio mais desafiador da minha vida. Ano passado, então, foi muito. Pela resistência do novo, a gente entende, né, culturalmente é difícil aceitar o novo. E aí eu tive que também ter essa paciência de entender o lado de lá. Entender a resistência das pessoas, das equipes. E aí, com um jeitinho, devagarinho, a gente foi aproximando. Foi chegando mais perto, foi chamando para um café, né, Cris? E foi mostrando que a gente estava ali para somar e realmente para fazer e para melhorar e melhorar junto. Muito nesse espírito de equipe. Eu gosto da minha sala aberta, eu gosto que todo mundo sente para tomar um café, eu gosto de ouvir as pessoas. É muito importante para a gestão que a gente ouça o nosso servidor, que a gente ouça o nosso coordenador. É impossível fazer gestão trancada dentro de uma sala. Então, eu faço questão de ir nos setores, de ir nas unidades. A gente tem a nossa escala, a nossa planilha de visita às unidades, de reunião com os coordenadores, reunião com diretores, reunião na Secretaria de Saúde, porque eu preciso ouvir, eu preciso olhar de perto. Eu não tenho como saber de dentro da minha sala com a porta fechada o que está acontecendo dentro do politrauma, o que está acontecendo lá no Prontopédio, o que está acontecendo no Hospital da Serra. Então, eu faço questão de estar presente. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de aproximação das equipes. Claro, muitas mudanças aconteceram no hospital. Muitas mudanças de coordenação, muitas mudanças de equipe, de gestão. E esse ano as coisas começaram a fluir mais, né? E acho que passou o ano de apagar incêndio, agora é o ano de construção e de entrega. E tem muito mais para acontecer.
Bacana. Cris, quer falar alguma coisa? Então, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje, né? Com a minha chefe. Mas assim, hoje eu entendo a minha missão, o que eu vim fazer em Macaé. Né, em 2004, em 2004 eu conversei com os meus pais. Catão e Cássia, né? Conversei com os meus pais e falei, mãe, eu vou fazer prova. Eu olhei no jornal e estava aberto concurso para Macaé, porque eu estava estudando, não tinha perspectiva de trabalho, estava desanimada e estava estudando. E aí eu falei com minha mãe que eu vinha para Macaé fazer prova. Ela olhou para mim, que eles não deixavam eu sair. Você é de onde, Cris? Eu sou do Rio de Janeiro. E aí eu simplesmente falei, conversei com eles e eu vim para Macaé, fiz a prova e hoje, falando de missão, hoje eu entendo o que eu vim fazer em Macaé, né? Hoje eu entendo. Na sua gestão, a gente iniciando o trabalho do NAER, foi um projeto que foi idealizado com amor, muita dedicação. Né? E na sua gestão, a gente começou esse trabalho. Assim, fico muito feliz, fico muito honrada. É um desafio, né? Eu fiquei preocupada, né? De entregar um bom trabalho, né? E aí a nossa equipe é maravilhosa, né? Multidisciplinar. E você, doutora, dando todo aquele apoio pra gente, sempre muito solícita. E aí a gente vai caminhando e as coisas dando certo. Bacana. Lembrei aqui também que a Cássia falou a mesma coisa, né? Quando a gente fez o primeiro congresso de saúde e espiritualidade há 5 anos atrás, ela não morava aqui, ela tinha acabado de chegar em Macaé. E o doutor Sérgio Catão também. Ele veio. Então, assim, é tudo, como diz minha amiga Lúcia Anglado do Mopan, né? Que ela não conseguiu estar aqui. É deucidência, não é coincidência, é deucidência, né? E vamos lá, então. Desde o início da década de 70, a atenção à dimensão espiritual na saúde passou a ser aprofundada na década de 70. Multiplicaram-se as pesquisas demonstrando os efeitos benéficos da espiritualidade e da fé religiosa sobre o estado de saúde. E a gente acaba aqui de ouvir a doutora Maiara, que ela diz também ter uma jornada de muita fé, ela que se expressa uma pessoa de muita fé. Mas a espiritualidade é importante para a saúde, mas se a espiritualidade é importante para a saúde da pessoa, deveria ser também para aqueles que realizam o tratamento, ou seja, os funcionários, né? E assim, abrindo um parênteses, quando a gente estava lá na UFRJ e Cris pega o violão, e a Cris é música, música, né? Musicista. Musicista. E ela tocou a música do Gonzaguinha e aí veio o déjà vu, veio a lembrança, veio a prece, a visualização, a cocriação daquele momento, Cris, onde a gente viu ali você tocando, várias pessoas ali do HPM participando daquela roda, que foi uma roda terapêutica. Aquilo foi uma educação continuada, mas a gente compartilhou ali todas as vivências na beira do leito, né? A gente abriu o coração, né? E aí se esvaziamos e aprendemos também ali um com o outro. Então isso é terapêutico, né? E aí foram dando algumas dicas de animalzinho de estimação, que eu acho que no São João Batista agora tem um projeto que a Cássia está fazendo de pets na família, alguma coisa assim, né? E trazer também quem nesse momento você gostaria que estivesse aqui com você, né? Chamar também a equipe da psicologia para fazer aquela ponte do paciente com o familiar, né? Que a gente sabe aqui, a gente pretende trazer, se Deus quiser aqui, uma enfermeira, né, Cris? Vamos tentar trazer aqui uma enfermeira que vivenciou toda essa questão aí do Covid, ela que estava à frente do Covid, né, trazer essa experiência. As pessoas, como diz, eu vi num congresso, as pessoas estão morrendo muito mal. As pessoas estão morrendo mal. Então, por isso, né, estamos aqui, eu como voluntária e vocês aí como da prefeitura, tentando trazer algo que traga esperança, qualidade de vida, humanização, fé,
para que as dores, né, de todos esses funcionários, Isso faz a gente pacientes, pensar também na questão da saúde mental, né? Como a gente tem visto o aumento das patologias, como a gente tem visto casos de suicídio aqui em Macaé, como nossos funcionários estão também adoecidos. Eu estava também hoje à tarde em reunião sobre isso. A gente estava com a equipe de psicologia e psiquiatria do hospital pensando em ideias, em ações para os nossos funcionários, de acolhimento, de sermos ouvintes, acolhedores. O que a gente pode, enquanto seres humanos, enquanto profissionais de saúde e lideranças, contribuir para que o ambiente de trabalho seja um ambiente acolhedor para os nossos funcionários. Então, a gente precisa trazer realmente fé, trazer espiritualidade para os nossos funcionários, para o nosso ambiente de trabalho, para a gente tentar ao máximo amenizar um pouco essas dores, né? Exato. Às vezes essas pessoas vêm de casa com uma carga muito grande, com uma tristeza muito grande, e essas pessoas trabalham com saúde, essas pessoas cuidam de outras pessoas. Então, a gente precisa fazer algo, a gente precisa ter ações também dentro das unidades de saúde de acolhimento desses servidores, desses funcionários no geral, para que mude o rumo da vida também, né? Porque a espiritualidade é isso, né? Fonte de bem-estar, fonte de conforto, de paz. Exatamente. É isso que a gente tenta trazer lá, né? Na assistência, para os nossos colegas também. Que a gente está atendendo, além dos pacientes, servidores também, Sim. eles têm nos procurado. A demanda está muito grande. Exato. Eu lembro aqui que quando a gente estava, antes do Covid, que a gente agora parou, né, com o projeto Rir Pra Não Chorar, a gente entrava na pediatria e as pessoas que estavam ali no plantão do dia ficavam tão felizes com a nossa presença, porque quebra aquele clima, né, de dor, de sofrimento, de morte. E fora que a risoterapia também, está comprovado cientificamente, foi o meu trabalho na faculdade, a risoterapia e a espiritualidade na promoção da saúde. Está comprovado que isso traz também sanidade mental. Então foi momentos assim inesquecíveis, porque às vezes as pessoas procuravam a gente com depressão para poder fazer esse trabalho voluntário. Por mais que ela não tivesse tanta atuação, mas só em estar ali naquele ambiente, ouvindo as outras pessoas se vestindo, ela já saía dali diferente. E já em São Paulo, nos consultórios de psicologia, psiquiatria em São Paulo, já estão sugerindo trabalho voluntário para questões de depressão, saúde mental. É algo realmente, porque realmente dar é receber. E a gente saía de lá, às vezes você falava assim, nossa, hoje eu não vou, tô tão ruim. Mentira do ego, a mente mente. Era o dia que a gente voltava melhor. Se a gente não fosse, aí depois via o pessoal postando foto, falando, caramba, eu tô aqui, não melhorei. O pessoal foi, voltou e tá se sentindo ótimo, né? Realmente, pra gente que trabalhava com isso, era muito bom também. Era um remédio. Né? E doutora, no Rio de Janeiro, os hospitais que têm o núcleo é só o INCA e o INTO e o HPM. Né? Então, realmente estamos à frente. Estamos à frente. Isso aí. Muito boa observação. Bacana. Com efeito, a atenção à espiritualidade é cada vez mais reconhecida como parte fundamental de um atendimento de qualidade. A própria Organização Mundial de Saúde inseriu a dimensão espiritual no tratamento. Gente, repetindo. A própria Organização Mundial da Saúde inseriu a dimensão espiritual no tratamento, no documento sobre cuidados paliativos. Ainda no documento publicado na segunda Assembleia sobre o Envelhecimento, em 2002, cita-se várias vezes a palavra espiritual. Mais um ganho também, falando de HPM, a gente está implantando agora a Comissão de Cuidados Paliativos no hospital. Então, a gente está montando uma equipe para isso. A gente está em busca de um médico, ele precisa ter especialização. Todo o restante da equipe multidisciplinar já está formada.
pra gente implantar agora mais uma comissão importante para fazer diferença dentro do hospital. Bacana. Cris, eu tô vendo aí que você tá cheio de papelzinho. Não, aí. é porque a gente quer ouvir a doutora hoje. Eu quero ouvir vocês. Eu falo muito, se deixar. Doutora, sua gestão é de muitas realizações e a gente percebe o pulsar da humanização muito forte quando você chegou. Então a gente fica muito feliz. Os servidores, tá tudo muito diferente. É fruto de um trabalho em equipe, Cris. Tá tudo muito diferente. Ninguém faz nada sozinho, não é Maiara, é a equipe da Maiara. Somos nós, né? E você faz parte dessa equipe. Então, nós estamos fazendo a diferença juntos e a gente vai avançar muito porque a gente entendeu esse espírito de equipe. A gente entendeu que numa sala fechada ninguém faz nada, que a gente precisa ir para campo, que a gente precisa arregaçar as mangas. E assim a gente vai fazer a diferença. Não tem como não ter resultado, né? Isso aí. Bacana. E quando você menciona, né, o Luiz Porto, o Catão, realmente esses tipos de pessoas que... O Dr. Sérgio Catão, a gente sabe que ele é uma pessoa super praticante da sua fé, né? Ele realmente traz muita paz. E ele acabou de perder sua esposa, né? E ele foi consagrado agora, acho que é padre, né? E tá agora morando em Macaé. Mas engraçado que quando eu vou ao HPM agora, né, antes da pandemia, a gente ia como palhacinho, né? Agora com o Naé. E é a mesma percepção, a mesma sensação que eu sinto quando eu entro dentro do hospital. Que parece que há uma atmosfera mais leve, né? Há esse fluir, as coisas estão acontecendo assim... sem muito peso, né, Cris? Principalmente assim no Naer, né? A gente tem percebido isso. E às vezes eu percebo realmente, tá bem mais leve, tá agradável, tem algo diferente aqui dentro, né? Tem algo diferente. Então a gente agradece muito, né, a todos que estão ali trabalhando para isso, a você, né? Porque há uma organização, há toda essa questão desse pensar, fazer de uma forma, colocar, né, esse setor em outro lugar, né? Coisa de mulher organizada, coisa de machado, né? Não? Muito bom. A gente pode finalizar. Aquele ar feminino que faz a diferença, né? Aquele toque feminino, né? Aquela beleza de tudo que a doutora tem feito, né? Investindo no HPM, bacana. Tudo mais. E assim, eu assim, quando falo lá da UFRJ, eu até fiquei emocionada, Cris, quando eu vi você cantando a música de Gonzaguinha, né? Eu vi você enxugando. Eu acho que a gente pode, eu até me coloco aqui até à disposição, até como voluntária mesmo, né? Voluntária, para a gente criar algo lá com os próprios funcionários, eu usando, né, a minha questão da psicologia, dos palhacinhos também, porque eu já teve um déjà vu na minha cabeça com relação a isso. A gente se coloca à disposição como voluntária, né? Graças a Deus, a gente tem recebido tanto, mas tanto, né? E eu realmente quero voltar com os palhacinhos. A gente pode criar alguma coisa, porque o projeto Rir Pra Não Chorar, ele saiu da diversidade, a gente foi homenageado na Câmara dos Vereadores, né? A gente tem uma reportagem lá com a nossa querida Isis, né, que faleceu já faz pouco tempo. Ela nos adorava receber lá no debate. Então a gente tem uma trajetória aí com muitas referências e depois pensar algo assim de voluntariado para poder também até ajudar aqueles que querem ser ajudados. A gente sabe que não é qualquer um que aceita, que está aberto, que quer vir, né? Lembrei de a gente sempre fazia muito curso. Uma vez eu trouxe, ele estava até no Rio de Janeiro, um cara que é da França. Ele veio dar um curso para os palhacinhos do asilo, que a gente atuou também no asilo. Então eu sempre estava reciclando, dando curso para o pessoal, para se preparar, até para poder abordar, né, aquelas pessoas que estavam no leito. Tinha maior receio deles atrapalharem em algum procedimento, enfim. Era tudo bem pensado. E aí a gente, de repente, criar alguma coisa assim para poder ajudar as próprias pessoas que trabalham ali. Um lugar reservado,
a gente fazia uma terapia em energia grupo. boa, ela é contagiante, né? A gente Sim. começa com 1, com 2, quando a gente vai ver a roda Sim, cresce sim. porque contagia. É importante. Tem várias terapias em grupo que pode ser aplicada. E aí a gente não vai ficar só na prática, a gente vai trazer estudo científico também. Porque eu acho que as duas têm que correr junto. Não, a gente fala aqui, ó, dá uma palestrazinha rápida, fala, ó, a ciência comprova isso, o artigo científico, a risoterapia, e aí a gente mostra da prática. É caminhar os dois juntos, não é, faz isso que vai dar certo. Aí eu lembrei, a gente estava participando, fazendo um treinamento no final de semana, eu trouxe o pessoal do Rio, de palhaçaria, eles deram um treinamento para nossa turma. E lembrando que a gente tem a musicoterapeuta a Patrícia, esposa do Jean Sibelius, que Lembrei é de uma dela escola aqui, de isso é música. Então, eu vou trazer ela aqui, porque ela deu treinamento pra gente. Ela é maravilhosa, ela agora terminou a pós dela em musicoterapia. Então, eu tô pensando até em articular com ela esse nosso encontro de fazer esse trabalho também. Eles cantaram na inauguração do Protoped, foi a coisa mais linda. Foi Foi sim. emocionante. Pois é. E aí, nesse final de semana, chegam pessoas pra gente finalizar, com dores no braço que não conseguia nem levantar. E aí, a palhacinha Kiri, a risadinha, né? Ela quase não foi, mas no sábado ela apareceu e o médico falou que ela tinha que tomar um anti-inflamatório, fazer fisioterapia, mas ela foi se arrastando, mas foi. Ela não conseguia nem levantar o braço. Chegou no domingo, ela ri muito, né? O nome dela é risadinha. Ela tava assim, ó. Cadê a dor, gente? Não tem dor. Risoterapia promove saúde mental. Ela estava sem dor e mexendo o braço que ela não conseguia mexer. E o outro caso foi da palhacinha perna de pau. Aí a vida estava pesada, conta para pagar, filho doente, a relação já do casal já não tá boa. Aí o casal vai pro treinamento de palhacinho e aí no sábado à noite eles têm uma noite maravilhosa e ainda conta pra gente no domingo, no final do curso, agradecendo pelo curso, pelo final de semana. Então, gente, relaxa. Às vezes a gente está muito tenso, pensando demais. E o riso promove saúde mental. Às vezes você está com tantos pensamentos acelerados, disfuncional, e aquilo vai para o corpo, somatiza. E a gente precisa olhar para o nosso eu, através da espiritualidade, através da risoterapia. Então, eu me coloco à disposição como voluntária, se vocês, né, estudarem aí, da gente, quem sabe, fazer alguma coisa lá para os funcionários, com música e tudo, fazer algo estudado e organizado. Precisamos. A gente estava em conversa hoje à tarde sobre isso, sobre ações para os nossos funcionários. Acho muito importante mesmo a gente se unir, porque as pessoas estão adoecendo. Pois é. E é isso, a gente termina o nosso podcast. Palavra final, a gente está falando aqui sobre o apoio espiritual no sistema de saúde, mas aí a gente já foi até além também, né? Sobre a risoterapia também na promoção de saúde, tanto dos funcionários e pacientes. E eu dou aqui uma palavra final para as meninas, para a gente finalizar o nosso podcast. Lembrando, pessoal, curtir, se inscrever e publicar para que todos possam saber dessa novidade no Hospital Público de Macaé. Eu agradeço a oportunidade, Jandiara e Cris. É muito bom a gente poder ter esse momento para falar de saúde, falar das ações, falar das novidades, falar das melhorias que têm acontecido na saúde pública, né? Na saúde de Macaé. Então é muito importante também a gente parar para relembrar tudo que tem sido feito, a gente resgatar também em nós essa esperança, essa força para a gente seguir nessa missão e também para a população ter conhecimento do que acontece, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de ver o que acontece dentro dos hospitais, né? Todo esse trabalho que vem sendo realizado, esse trabalho em equipe, esse trabalho de humanização. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, ter aceitado o nosso convite. E desse momento aqui muito importante. Muito bom. Cris? Foi uma tarde muito boa, né? A gente conversar sobre saúde, que se deixar aqui a gente fica falando, até né? amanhã. Vamos ficar aqui até amanhã. Mas foi muito bom, doutora. Muito bom o nosso papo aqui hoje. Muito bom. Obrigada, Mayara. Obrigada. E mais sucesso ainda para Amém. você. Mais sucesso. Vamos nos espiritualizar para a gente aguentar as pancadão da vida. Um grande abraço, pessoal. Verdade. Tchau, tchau.